Olá a todos, o meu nome é Ana Carneirinho e hoje falaremos sobre ácidos e bases em solução aquosa. Portanto, vocês já sabem, desde o ensino básico, que a água tem uma baixíssima condutividade elétrica. Apesar de, como quando demos a autoionização da água, dissemos que apesar de ser muito pequena, ela existe e com amperinos suficientemente sensíveis conseguimos detectá-la. No entanto, quando adicionamos água, quando adicionamos sal, esta condutividade aumenta milhões de vezes. A condutividade elétrica da água do mar é 1 milhão de vezes superior à condutividade elétrica da água pura. E, portanto, é possível em água com cloreto de sódio dissolvido, realmente termos uma condução efetiva da corrente elétrica. Como é que nós podemos justificar esta condutividade elétrica quando a água tem o cloreto de sódio dissolvido? Quem explicou isto foi Arrhenius, que nós já falámos quando a definição de ácido e de base. Portanto, Arrhenius percebeu que os íons que compõem o cloreto de sódio são agregados entre si através de forças elétricas. E estas forças elétricas ficam enfraquecidas devido à polaridade da molécula d'água. Portanto, a molécula d'água tem capacidade para enfraquecer as ligações eletrostáticas entre os íons da rede cristalina e depois também hidratá-los. Portanto, eles acabam por ficar mais estáveis por se encontrarem sob a forma de íons hidratados quando ligados às moléculas de água. A este processo nós chamamos de dissociação. É o processo de separação dos íons constituintes de uma substância iónica. Eles já lá estavam, não foram criados. Portanto, nós temos íons que estavam agregados através de forças elétricas e o papel da água é fazer com que estas forças elétricas que os agregavam enfraqueçam e que os íons passem a estar no estado livre em solução aquosa. Este processo é a dissociação. E a dissociação é possível ver em quaisquer sólidos iónicos, em quaisquer compostos iónicos. Temos, por exemplo, aqui o exemplo do cloreto de magnésio, que quando sofre dissociação cria o íon, os íons já estavam criados, faz com que os íons de magnésio e os íons cloretos passem a estar no estado livre em solução aquosa. Tal como os sais, todas as bases de Arrhenius, que eram os hidróxidos, sendo substâncias iónicas, sofrem também dissociação quando dissolvidos em água. E temos aqui o caso do hidróxido de potássio, que na presença de água permite que haja em solução aquosa o íon potássio e o íon hidróxido. Já os ácidos de Arrhenius, como o ácido clorídrico, são compostos moleculares. Se vocês se recordam do 10º ano, os compostos moleculares apresentam entre os seus átomos ligações covalentes. Ora, como não são constituídos por íons, poder-se-ia pensar que em água não criariam íons no estado livre, mas isso não é verdade. Nós sabemos que o ácido clorídrico é uma substância que conduz bem a corrente elétrica. Portanto, como é que nós podemos justificar que substâncias covalentes se tornam bons condutores elétricos? Isso significa que existe, de facto, apesar de eles não terem íons, existe a criação de íons quando misturados com água. A este processo chamamos ionização. A ionização é a reação de uma substância molecular, um ácido ou uma base, com a água, da qual resulta a formação de íons. E temos aqui o caso do ácido clorídrico com a água. O que vai acontecer é que vai haver uma cedência do próton, do H+, do ácido clorídrico para a molécula de água, dando origem ao íon cloreto e ao hidrão oxónio. Outros exemplos de ionização, temos aqui a ionização do ácido sulfúrico, que vai dar origem ao íon sulfato e a 2 moles do íon oxónio, e também temos o processo de ionização, agora reparem, de uma base, que é o amoníaco. O amoníaco, quando na presença da água, sendo o amoníaco uma substância covalente, vai receber um próton, um H+, da molécula d'água, e vai dar origem ao íon amónio e também ao íon hidróxido. Portanto, temos aqui o caso de um ácido e o caso de uma base que sofrem ionização, criando íons livres na solução aquosa.
Nos exemplos anteriores, percebe-se que a água atua não só como solvente, mas também como um ácido ou uma base de Bronsted-Lowry. De facto, na ionização do amoníaco, é possível observar que a molécula de água cede um próton ao amoníaco, da mesma forma que o íon hidróxido recebe um próton do íon amónio. De acordo com a definição de ácido e de base, podemos dizer que o amoníaco tem um comportamento uma base, assim como a água tem um comportamento um ácido. E do outro lado temos o amoníaco, o íon amónio a comportar-se como um ácido e o íon hidróxido a comportar-se como uma base. A estes pares nós chamamos par conjugado ácido-base. Um par conjugado ácido-base é um par de partículas, a primeira ácida e a segunda básica, que diferem entre si por um único próton. É importante que vocês percebam que identificamos primeiro, por definição, identificamos primeiro o ácido e depois a base. Portanto, no caso anterior, se vos pedissem para identificar os pares conjugados ácido-base, vocês deveriam indicar, tal como aqui está, que tem o íon amónio e o amoníaco e também a água e o íon hidróxido. Outro exemplo. Portanto, nós aqui temos o ácido acético a sofrer, o ácido acético é o CH3COH, a sofrer ionização na presença da água. Eu vou-vos dar algum tempo para vocês passarem a equação para o caderno e tentarem identificar sozinhos quais são os pares conjugados ácido-base desta equação. Portanto, vocês façam isso, ponham na pausa e quando tiverem completado, voltem à lição, se faz favor. Portanto, vamos lá ver se estamos de acordo. O que nós temos aqui é uma cedência de prótons do ácido acético para a água e do íon oxónio para o íon acetato. Portanto, identificando os ácidos e as bases, temos o ácido, que é os ácidos que são os que cedem prótons e as bases os que recebem os prótons. E, portanto, é possível identificar os seguintes pares conjugados ácido-base. O primeiro par é indiferente, vocês indicarem um ou outro, portanto, o importante é indicarem primeiro o ácido e depois a base. O primeiro que identificado aqui é o ácido acético e íon acetato, e o segundo é o íon oxónio e a água. Se vocês repararem, no exemplo anterior, a água funcionava como um ácido e não como uma base. A estas substâncias, estas espécies, que, tal como a água, se podem comportar tanto como um ácido como uma base, chamamos espécies anfotéricas.